contasse como é que foi essa chegada ao Vasco. Quem fez o contato, como é que foi isso? Porque, em princípio, você não estava no radar ali, pelo menos Não, na grande mídia. Eu vou-te explicar como é que eu cheguei ao Vasco. Então, eu quando saí do Cuiabá, a minha ideia e a ideia do Alberto Valentim era continuarmos a trabalhar juntos. E ele é contratado para o Atlético Paranaense e, infelizmente, ele não consegue levar ninguém. A única pessoa que ele ia levar era a mim. Mas como o clube já tinha os auxiliares da casa e era uma oportunidade única para o Alberto, eu próprio digo, Alberto, não batas a mesa por mim. Se eles estão a falar, se o negócio não se concretizar por mim, nem faças isso. Então eu acabei por ficar sem clube, no momento em que eu achava que não ia estar sem clube, porque eu não tinha... para mim era 100% certo que eu ia com o Alberto para o Atlético. Era algo que para mim estava garantido, eu estava com as malas prontas para ir, eu estava em Portugal. E eu nesse momento eu tive que me fazer à vida outra vez. E eu, como eu digo, eu queria ir para o Rio. O Vasco era um clube que eu achava que eu podia fazer a diferença. Pelas ligações também, né? Não tanto pelas ligações. Eu achava que o Vasco no Rio era o clube que eu podia fazer mais a diferença e que podia precisar mais de mim. Aí eu consegui fazer um contacto com o Carlos Brasil. O Carlos marcou uma reunião comigo. Eu mostrei tudo o que eu queria, o que eu queria institucionalizar no Vasco. E ele disse-me assim, João, nós neste momento temos o Zé Ricardo. O Zé Ricardo tem os seus auxiliares. Nós temos o Emílio Faro e o Celso aqui da casa. Neste momento vai ser muito difícil trazer-te, a não ser que seja como analista. Eu disse, como analista não, porque eu quero campo, eu preciso de campo. Mas se for como analista inicialmente e depois passas para o campo, eu quero campo. Então isto foi aqui, isto foi em dezembro do ano passado. Aí eu pensei, isto nunca vai acontecer. Foi só... Mas eu senti que o Carlos gostou muito de mim. Entretanto, o Vitor Baixo, que é o coordenador da análise, contacta-me para nós fazermos uma reunião. Ele disse, olha, o Carlos Brasil gostou muito de ti, ele gostou muito do que tu nos apresentaste, nós também já falámos há 7-7 sobre ti, sobre aquilo que nos apresentámos, achámos aquilo muito, muito diferente do que é no Brasil. Era uma série de coisas para institucionalizar na comissão técnica, no clube, em organizar todos os departamentos, porque para mim, uma das grandes dificuldades no Brasil, e que não há em Portugal as estruturas são muito mais amadoras, muito mais pequenas, as pessoas não têm essa ideia. Aqui são muitos departamentos, com muita gente competente, mas cada departamento pensa diferente. Então é como... E ao mesmo tempo o treinador fica completamente... A receber informações de todo o lado, fica muito confuso. Aqui no Brasil, se esta estrutura não é bem organizada e tudo a pensar o mesmo, fica difícil. Então muito do que eu trazia era institucionalizar certas coisas que fazia todo mundo pensar o mesmo, em que o contacto ao treinador principal era limitado, em que toda a comissão tinha funções definidas no treinamento. Eles gostaram muito, porque eles acharam aquilo que era diferenciador, de facto. Aí eu falei com mais gente no clube, fui falando com pessoas no clube, voltaram-me a fazer uma proposta para ser analista, em que, como eu já estava parado há algum tempo, eu até tremi um bocadinho, mas depois eu disse, Carlos Brasil, como é que é para analista? E ele disse, não, agora espera. Na semana a seguir o Zé Ricardo sai, eu recebo o contacto do Eduardo Húngaro, e nessa semana eu deixaram-me de falar. Eu mandei mensagem, então o que é que se passa? Vou para o Vasco ou não vou? E eles, tens que esperar. Eu não conhecia o Maurício Sousa. No dia que eles decidem que o Maurício vai ser, eu lembro que era um sábado, eu ia jantar com os meus amigos. Eu lembro que eu estava a tomar duche e comecei o telefone a tocar. E eu olhei assim, eu estou a tocar tantas vezes, parei o duche, olhei, Carlos Brasil, eu vou-me contratar hoje. Atendi. E era o Carlos Brasil, olha, queremos que venhas para o Vasco, nós vamos apostar no Maurício Sousa, tu não conheces o Maurício Sousa, mas nós achamos que vocês podem encaixar até bem. Vens para auxiliar do clube, mas como número 2 do Maurício Sousa. Então foi assim, eu entrei no clube para institucionalizar uma série de coisas que eu apresentei, que eu sinceramente não as consegui fazer, porque... por causa do momento, por eu ser novo e se calhar ser olhado de lado, coisa que no Cuiabá não era, e por estar um pouco desprotegido, por eu não conhecer ninguém quando eu fui para o clube, não conhecer ninguém. O que eu posso dizer é que a minha relação com o Maurício, com 95% da estrutura ali, os analistas, todo mundo, são super competentes e hoje em dia posso dizer que são meus amigos para a vida. Então, mas foi assim que eu cheguei ao Vasco, foi este o processo. Boa. Que legal. Então, porque muita gente achava que ele veio junto com o Maurício porque já tinha algum tipo de relação. Não, eu não conhecia o Maurício. Mas também fiquei muito contente em conhecer o Maurício. Posso já falar, o Maurício para mim é um gênio, daquilo que eu discuti de ideias com ele. É mesmo? É um gênio. Gênio incompreendido por enquanto, né? Não, um gênio incompreendido porque as pessoas também não sabem o que é que aconteceu com o Maurício. Porque o Maurício
na minha opinião, e eu falo o que eu penso, na minha opinião, a melhor coisa que o Vasco podia ter feito foi ter aguentado ele até ao final da temporada. Porque eu continuo a dizer, o Maurício fez 8 jogos, 5 fora e 3 em casa. Eu sei que a torcida muitas vezes diz, o Maurício. O Maurício já vem incompreendido por vir do Flamengo. Mas é o que eu aprendi com o Maurício naquelas semanas, eu aprendi muito com o Maurício. E vou-vos dar outra coisa. Nós fizemos uma estatística de todos os treinadores. Todos. Sobre golos expectáveis. Ou seja, qual foi mesmo os resultados não terem sido os melhores, qual foram os meses em que a equipa criou mais oportunidades? Qual foi os meses? É que às vezes o torcedor só olha para o resultado e já vem com uma ideia do treinador vir do Flamengo e já o querem queimar. Qual foi o treinador que criou mais oportunidades de golo por jogo? Qual foi o treinador que após a perda da bola conquistava a bola mais rápido? Qual foi o treinador que tinha mais golos expectáveis? Os meses em que teve o Maurício são disparados. Quando eu digo que são disparados. Os melhores. Mas disparados a nível de estatísticas de performance dentro do campo. Disparados. Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma, fica tranquilo. Tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast pra você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais. @Fora do Jogo Cast no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você.